Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. É a primeira reunião, né, de 2025 nossa, reunião de estudos. E eu vou pedir para Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos dívidas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Hoje, agora, e assim. Que assim seja. Os nossos estudos hoje se concentram ao livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, trazida por Allan Kardec, né? E aí a lição que nós estamos estudando é a encarnação nos diferentes mundos. Vou fazer apenas em sentido de recapitulação a última, vamos dizer assim, né, a última pergunta e resposta estudada por nós. Na verdade, essa última pergunta e resposta estudada por nós são duas perguntas, né, uma pergunta dentro da outra. E aí, somente para recapitular, é um pouquinho extenso, pouquinho, então fazer a leitura somente para nos nortear dentro do nosso campo de estudo. A pergunta feita há 2 semanas atrás, né, a última pergunta estudada por nós, é a de número 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Resposta: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192A. O homem pode assegurar-se nessa vida uma existência futura menos cheio de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Prossigamos agora. Pergunta 193. Kardec pergunta aos espíritos: pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Olha só que interessante, né? Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Pois bem, o espírito, dentro do seu campo evolutivo, tanto intelectual e principalmente moral, quando ele atinge nível, ele não retrograda, ele não volta. Então, se a pergunta é no sentido que um homem pode descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido, se for na questão intelecto moral, não. Conhecimentos obtidos e moralidade progressiva,
Não, ele não volta. Agora, há de se constar que Kardec trata o homem, trata o humano. Então, pode acontecer que numa existência, de repente, em termos de posições sociais, em termos de condições financeiras, numa existência, pode ser que você venha, se você alcançou assim, um patamar de riqueza material, pode ser que numa outra existência você venha numa condição de pobreza, por exemplo. Se for nesse sentido, aí sim. For no sentido do espírito encarnado, e se considere uma determinada posição, pode vir em uma outra existência, em uma outra encarnação, ocupar uma posição abaixo. E isso comumente acontece. Por isso que Cristo, ele nos orienta, e é importante a gente salientar sempre, porque nada nos é proibido. Nosso livre-arbítrio, que é uma bênção, que nos fora concedido pelo Pai, ele nos possibilita a gente ter os bens que pudermos ter, alcançarmos as posições sociais que pudermos alcançar, subir, fazer planos de carreira dentro de empresas, ou ter a própria empresa. Então, isso não tem problema. A gente sabe sempre, dentro dos nossos estudos, dentro dos estudos em geral, né? O maior problema são em termos de comportamentos perante a tudo isso. E quando Jesus Cristo, ele traz, é mais fácil, no cabelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus, essa analogia alegórica, né, ele nos faz pensar que o ser rico realmente é uma prova. A riqueza é uma prova. Ela é uma prova para o espírito. Ela é uma prova para o espírito. Porque você pode ter todas as vantagens, pode ter todas as comodidades com o dinheiro, mas é importante citar o que se faz disso. Tem que ficar atento se a riqueza em demasia não nos alimenta o nosso vício, que nós viemos aqui para alterar, para reformar intimamente. Tem que entender que aquele carro bonitão que a gente tem, possante, né? Motor de vários cavalos, né? Se eu não vou fazer mau uso disso, se eu não vou comprometer a vida de alguém. Então, são os nossos comportamentos, são nossas ações, partindo do livre-arbítrio, que vai determinar. E aí pode ser que numa dessas existências eu tenha mal utilizado os bens e as riquezas adquiridas, bem provável que o meu tipo de prova vai alterar no próximo existência. Aí eu já tenho que viver, de repente, nas necessidades, né? Na pobreza, até mesmo a falta de alimento, por exemplo. Né? Então, veja bem, em questão de evolução espiritual, intelecto moral, o espírito ele não abaixa de nível, ele não abaixa. Agora, em questão de vivência humana, material aqui, nada impede. Nada impede. Então, vamos ver o que os espíritos compreenderam em cima dessa pergunta de Allan Kardec. Ó, pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Resposta. Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então, o que nós adquirimos, o verdadeiro tesouro, que é o tesouro da alma, o verdadeiro tesouro, que são os valores praticados durante uma existência, é um tesouro que não se perde. É o verdadeiro tesouro.
É o tesouro do coração. Agora, o que nós temos aqui, materialmente falando, nós já bem o sabemos. A partir do desencarne, o que nós temos ficou. Todas as ferramentas materiais que nós tínhamos para a evolução ficou. Ou para quem? Então, a gente precisa determinar e entender e compreender o verdadeiro tesouro que ele é adquirido através de nossa evolução espiritual. Que parte do amor, parte da fé e a esperança no futuro, parte do perdão, parte da solidariedade, parte da empatia, parte das ações praticadas com afeto. Isso são tesouros que nós adquirimos espiritualmente e carregamos. O que é material? Posições sociais, ela pode se alterar. Ela pode se alterar de uma encarnação para outra. Veja bem, isso já aconteceu com nós várias vezes. Já aconteceu com nós várias vezes, em várias existências. Vocês podem crer nisso. Várias condições sociais, várias posições, vários cargos, vários frutos, já passamos por várias situações já em existências ou encarnações pretéritas. Podem ter certeza disso. Continuemos. Pergunta 194. A alma de um homem de bem. Vamos lá, vamos compreender, vamos fragmentar aqui as perguntas de Kardec. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? Um celerado seria, vou utilizar os termos aí, tipo, abre aspas, um mau caráter, pessoas que infringem a lei, né? Pessoas que badernam. Então, olha só que interessante. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação um corpo de um celerado? É interessante essa pergunta, né? E aí eu lembro muito bem, sempre dos nossos estudos, mas principalmente mencionando Eurípides Marini, que ele reforçava muito isso, né? Apesar que isso é uma mensagem que está para nós dentro da própria doutrina, mas toda a realidade é a do espírito. Porque a pergunta que Kardec faz dá a entender que é o corpo. Reparem bem, um homem de bem pode animar um corpo de um homem de má conduta, por exemplo? Sendo que o corpo, essa ferramenta que nos é concedida, ela recebe os reflexos da realidade do espírito. Então, por isso que o termo que toda a realidade é do espírito, é o espírito que vai trazer toda a realidade, todas as percepções, todas as animosidades, ou não, para o corpo. Claro, Kardec, um estudioso, e fez todas as perguntas. E toda a humanidade tem anseio em saber, pergunta isso. Pode um espírito de bem, um espírito já evoluído, vir habitar um corpo de uma pessoa fora da lei, por exemplo? Bem sabemos que não, porque a realidade é do espírito, o espírito ele vai vir no corpo, esse corpo é uma ferramenta, mas que vai ser as ações da realidade do espírito. E aí a pergunta, e a resposta que os espíritos trazem é a seguinte: não, pois ela não pode degenerar. Quem não pode generar? A alma. Quem não anda para trás? Quem não retrograda? A alma, o espírito. Então, não. O corpo, todos os seus formatos, de todas as suas realidades, é apenas um objeto e uma ferramenta da
Ação do Espírito aqui encarnado. Isso é importante. É importante nós sabermos, né? O estudo ele é sempre essencial. E é importante entender, porque muitas vezes pode ser que, em alguns pontos de curiosidade, falar, mas esse espírito é tão evoluído, tem um corpo de um acelerado, né? Fez tanta coisa errada. Não, na verdade, que esse espírito, que talvez não era tão evoluído, carregava vícios ainda, encarnou um corpo que lhe foi concedido e demonstrou naquele corpo a sua realidade espiritual. Pergunta 194A. A alma de um homem perverso. Olha só, na mesma pergunta, antes falou do homem de bem. Agora, a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Olha, inclusive, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Essas encarnações nossas, de tempos em tempos e sucessivas, são para que nós, espiritualmente falando, evoluamos mesmo. Então, a espiritualidade, ela provavelmente vai me respondendo sim. Esse é o objetivo. Agora, quantas encarnações? Quantas existências? Isso depende do nosso, inclusive, livre-arbítrio. Depende das nossas provações e expiações. Vamos atendê-las, e atendê-las principalmente com muita resiliência, né? Então, isso depende de muitos pontos. Muitos pontos, né? E aí, contrariamente do que foi perguntado na primeira aqui, a espiritualidade vai falar que sim. E nós temos que vir aqui realmente, mesmo que um homem, um espírito de má conduta, e aqui tratado como um espírito perverso, um homem perverso, né? Ele pode vir a se tornar um homem de bem. Gente, vamos fazer uma simples citação. Paulo de Tarso, enquanto Saulo de Tarso era um perseguidor ferrenho de Jesus Cristo, estamos falando de uma existência só. Não estamos nem comentando das múltiplas existências para se melhorar. Estamos falando de uma existência só. Saulo de Tarso, um espírito muito preparado, intelectualmente muito elevado, naquela existência era um perseguidor ferrenho do Cristo, de cometer atrocidades. Quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco e lhe indaga, por que me persegues? Que temporariamente Saulo de Tarso, que depois seria Paulo de Tarso, tem uma ceguitude de tanta luz e de tanto despertar para ele. Muda de conduta. Muda de conduta. Então, olha só que interessante. Nós estamos citando, fazendo uma citação de um espírito, e por hora vai se tornar grande, gigantesco, né? Mas, assim, somente uma citação para a gente ter, de modo até mesmo lúdico, compreender essa evolução, que pode ocorrer até numa existência só, que é um pouco mais difícil, mas pode ocorrer. Pelo menos melhorar, pode se melhorar bastante. Isso depende muito da nossa reforma íntima, né? Isso depende muito da nossa reforma íntima. E aí a resposta dos espíritos é sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Então, veja bem, para se arrepender, nós temos que compreender e ter a consciência que nós estamos errados. Aí é que bate o orgulho. E é por isso
que nós estamos, sabe, né? Não podemos mensurar quanto tempo nós estamos no planeta de provas e expiações, vindo de encarnação a encarnação. Mas, olha só, nós podemos ter com certeza a nossa insistência ainda num planeta de prova e expiação, ela se baseia bastante no orgulho que boa parte dos espíritos ainda possui. O orgulho é a maior chaga da humanidade. Então, isso nos trava na marcha evolutiva. Por isso que nós estamos já há algum tempo nisso. O que é o perdão? O perdão é você colocar uma pedra em cima do orgulho. O perdoar também. O pedir perdão e o perdoar. O amar incondicionalmente é pisar em cima do orgulho. E ter empatia. Porque do orgulho vem tantas outras mazelas, vem tantos outros vícios morais, egoísmo, vaidade, soberba, né? Vem vários. E aí, o arrependimento, ele reside na consciência de algo de errado que eu tenha feito. E se eu tenho uma consciência de algo de errado que eu tenha feito, eu já, de um certo modo, amenizo um pouco mais o orgulho que eu carrego. Então, o arrependimento, e aí que reside a nossa mudança moral, aí que reside a nossa reforma íntima, né? É no esforço diário para combater esses vícios que carregamos aí. Quando eu utilizo o plural, é óbvio que eu estou falando da humanidade, que é uma humanidade que está em condição ainda de provas e expiações. E sendo assim, sabemos que, preternitamente falando, cometemos algumas falhinhas ali atrás. E Allan Kardec vem comentando a marcha dos espíritos é progressiva. Jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão. E vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei. E Jesus, carpinteiro. Olha aqui. Bela menção de Allan Kardec, né? Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. Isso quer dizer que as posições que nós ocupamos aqui na Terra, ela não está equivalente à posição espiritual. E compreendermos que essas posições que ocupamos aqui na Terra, ela é nada mais, nada menos do que mais um objeto para nós evoluirmos. Pergunta 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência, não pode levar certas pessoas. Isso aqui é uma coisa que a gente estuda bastante, inclusive, né? Nós estudamos bastante isso daqui. Porque olha o que vai acontecer e ainda vamos
estudar e citar alguns itens aí. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento que poderão corrigir isso mais tarde. Isso acontece demais aqui, né? Tipo assim, olha, nessa encarnação não dá tempo mais não, viu? Eu vou deixar para outra. Isso que é ter fé no futuro, né? Uma fé no futuro meio errado. Né? Não deveríamos ser assim. Aquele tipo de coisa assim, ó, eu vou deixar para outra vida. Né? Porque nessa já não deu mais, já errei demais, né, e tal. Olha, o que eu posso falar que é um engano. É um engano pensar dessa maneira, né? Enquanto nós estivermos e tivermos possibilidades de fazer algo diferente, procurar evoluir, de mudar hábitos nocivos, enquanto eu tiver tempo aqui na Terra, passamos. Né? Por vezes também utiliza-se muito o termo abre aspas. Nossa, vou ficar com essa determinada pessoa até essa fim dessa encarnação, que eu não quero voltar com ela na outra, não. São termos aí utilizados diariamente por alguns, né? E também não é assim, o mecanismo não funciona assim também. O mecanismo não funciona assim. É bom a gente compreender como é bom sempre aprender e reaprender, né? Significar e ressignificar todo esse campo de estudo que nós temos das mãos aqui, né? Não. Essa pergunta é tipo, se nós tivermos possibilidades desse negócio de tardar nossa própria evolução, combater os nossos próprios vícios, principalmente os morais, isso é atrasar no nosso trajeto evolutivo. E Deus nos concedeu isso. Aproveitemos a cada segundo. Aproveitemos a cada segundo que nos foi possibilitado. A resposta dos Espíritos se concentram assim. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvesse empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. E é interessante porque, eu vou fazer a pergunta de novo. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Olha só que nessa resposta eles vão muito além da própria pergunta. Né? Primeiro ele vem citando que essas pessoas, na verdade, podem não acreditar em nada, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode acreditar realmente numa próxima existência e demandar o que ela deveria já tentar corrigir agora para uma outra existência. Ele fala ainda aqui nessa resposta que, na verdade, se não tivesse aplicado alguns meios racionais como esse daqui, não existiriam tantos céticos, né? Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal. Mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira. Ou seja, lá na erraticidade, lá no plano espiritual, quando já houver deixado o corpo espiritual, se ele tiver o despertar adequado, ele já vai pensar e vai ter uma visão de uma outra maneira. Um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque fez na Terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram.
mas que adquirirão, pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Olha que interessante, hein? Se nós já temos a consciência de vidas futuras, de encarnação, né? Nós temos conhecimento da doutrina espírita e de toda essa ideia reencarnacionista. Se eu fico protelando a minha mudança íntima, eu estou atrasado. Ah, mas a gente não retrograda, Região. Não, a gente não retrograda, mas a gente praticamente pode estacionar. Então, nós temos que realmente ter a consciência e o despertar, principalmente pós-desencarne, para compreender melhor o plano espiritual e tudo que ele me oferece também, né? E aí Kardec faz o comentário da seguinte maneira: o homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Olha que interessante, e é um ponto de reflexão nosso também. Talvez o homem desperto, ele, mesmo que ele tenha condutas más, né? Mas pode ser que ele, no arrependimento sincero, ele procure mudar. Mas, na grande parte das vezes, a gente se auto-engana e permanece nas mesmas condutas que nos fizeram estarmos aqui para melhorar. Aquele que se persuadiu de que as tribulações dessa vida são a consequência das suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se numa nova existência menos penosa. E é isso, né? Já vou procurar melhorar, para que numa nova existência eu já venho com menos provações, menos expiações, com um coração mais liberto, um coração mais acolhedor, né? E este pensamento desviará mais da senda do mal do que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredito. 196. Só podemos os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal? É uma pergunta interessante, porque Kardec está trazendo assim a condição nossa, que é muito de provas e expiações. Segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegar à perfeição? Olha, eu já falo assim, sim. Realmente a nossa estadia aqui é para passar por para filtrar. É para filtrar nós, inclusive, né? Todas as mazelas que carregamos, todos os vícios e tudo. Mas eu acho que é importante entender, e de um tempo para cá eu tenho valorizado muito isso, que apesar de nós estarmos num planeta de provas e expiações, mas nós não temos não temos que ter esse pensamento somente que a gente veio para sofrer. Nós temos muitos momentos, muitos instantes de alegria e felicidade. Nós temos muitas condições, e é isso que o Pai quer, é isso que Deus quer. Que a gente está no plano de provas e expiações, nós estamos em condições disso, mas não somente isso. Nós estamos para enlaçar novas amizades, novos círculos de amor, novos círculos de caridade, colaborar com a evolução não somente do espírito, mas com a evolução do planeta. Então, é importante falar que a doutrina espírita, tratando-se principalmente no processo reencarnacionista, nós não podemos ter somente em mãos a ideia de que é um planeta purgatório, é um planeta que vai ter só sofrimento. Não será. É um planeta de fé e esperança também. E aí, a resposta dos espíritos é: sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem.
mas somente depois de muitas encarnações e depurações sucessivas é que atinge, num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo para qual se dirigem. 196A. É interessante porque vai voltar a ideia de uma pergunta anterior, entendeu? É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Conforme estudamos agora há pouco, toda a realidade é do espírito. O corpo que nós viemos para cá e o habitamos, ele é o reflexo e a necessidade do espírito que traz. Então, as marcas que nós temos no nosso corpo, né, as provas que temos que passar por ele, as expiações, ele é a realidade do espírito que vem para cá. Inclusive, isso é planejado antes de vir para cá. Isso é planejado antes da nossa reencarnação. As condições que nós teremos. Como que será? Qual que vai ser a realidade do nosso corpo perante ao que é a realidade do espírito? Então, é o espírito que traz. Toda a realidade é do espírito. Desencarnamos, esse corpo fica. Carregamos a nossa realidade. Reformamos intimamente, melhoramos, carregamos isso conosco, nosso tesouro. Ficamos parados, estacionamos, também estamos carregando, continuamos. Uma ação que deveríamos ter praticado, um perdão que deveríamos ter efetuado, né? Algo desse tipo numa encarnação, se não foi feito, isso acarretará o futuro. Nosso espírito carrega isso. O corpo fica. O corpo é a ferramenta material para que nós possamos vir aqui. Mas toda a realidade é a do espírito. E os espíritos respondem dessa maneira. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. E Kardec faz um comentário. Essa, pessoal, é a última pergunta e resposta dessa lição. Essa lição que nós percorremos aí por uns bons domingos, né? Encarnação dos diferentes mundos. Comentário de Kardec. Temos, no suco da vinha, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à absoluta, à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como um perispírito que se purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Ou seja, Kardec fazendo uma analogia de uma maneira que nós podemos nos enxergar, visualizar, encontrar melhor as explicações com relação a isso. Mas, em resumo, toda a realidade é do espírito. As marcas que temos estão gravadas no perispírito. Quando encarnamos, essas marcas, de certo modo, vai trazer para o corpo material. Esse corpo material vai servir para nós de ferramenta em processo de evolução. E a tendência é que o espírito que chega encarnado já não é mais o mesmo quando o desencarna, porque a tendência é que ele evolua. Então, até o corpo perispiritual, ele altera a sua essência. Se evoluir. Estacionar, por vezes, continua a mesma coisa. Encerramos toda essa lição. O próximo domingo,
na verdade, daqui 2 domingos de estudo do Livro dos Espíritos, a lição será sorte das crianças após a morte. Então, nós encerramos essa lição hoje. No domingo que vem, faremos o estudo do livro Vinha de Luz, Emmanuel Chico Xavier. E se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Ô, Rangel, você sabe que eu gosto muito de fazer analogia, né? Opa, manda bala que é muito boa, inclusive. Vamos fazer mais uma analogia aqui, então. Nessa questão aí, essa última questão que você comentou, vamos trazer para o nosso dia a dia. Para o trânsito na cidade melhorar, o que é que precisa fazer? Os carros têm que ficar melhor ou o motorista tem que melhorar? Certo? Então, sendo que o motorista seria o espírito e o carro é o nosso corpo. Então, não adianta nada o carro ter airbag, ter ABS, ter assistente de direção, isso e aquilo, se o motorista não respeitar as leis de trânsito, se o motorista, que é o que faz a condução do veículo, né, se ele não tiver uma educação. Então, da mesma forma, a gente traz para o nosso corpo e o nosso espírito. Se o nosso espírito, que somos nós realmente, não tiver uma evolução, o corpo não vai poder fazer nada. Nossa, ótimo, Fabiano. Inclusive, você dando esse gatilho, ali que interessante, né? O carro seria o corpo, o espírito motorista, e é o motorista que o guia, e que o cuida. E olha que interessante, né, Fabiano? E o respeita o outro, tem que respeitar o outro também, o outro corpo que anda ali. Quer dizer, esse é o... E olha que interessante, ainda prosseguindo, né? Porque se nós aqui, enquanto homens encarnados, um vai lá e agride o outro, um vai lá e machuca o outro, um lá e compromete com o outro, a mesma coisa acontece no trânsito. Se um vai lá e erroneamente vai lá e bate, ali já tem um enlaçamento também. Um lançamento que, por vezes, tem que ser resolvido, por exemplo, uma justiça, pequenas causas ou não, e o nosso caso é a justiça divina. Perfeito, Fabiano, ótimo, 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 ótimo. Inspirado, viu? Inspirado, ótimo exemplo. Mais um exemplo aí para a gente tomar de frente aí nos campos do estudo. E é assim, inclusive, é assim que Jesus Cristo nos ensinou, principalmente, através de analogias, que nos permitissem enxergar melhor, compreender melhor. Obrigado, viu, Fabiano, pela menção aí, pelos bons exemplos. Vamos partir para o encerramento. E antes de eu solicitar também, novamente, o Fabiano, para fazer a nossa peça de encerramento, vamos nos concentrar e, fluidicamente falando, vamos emanar energias salutares para aqueles irmãos que estão encarnados, passando em sofrimento, pelas provas e expiações, que ainda se enganam pelo caminho, passam pelas dificuldades diversas aqui no nosso planeta, estão nos hospitais, estão nas casas de acolhimento e repouso, estão perdidos dentro dos seus pensamentos. Esses fluidos sejam emanados a eles. Seja emanado também para aqueles que já desencarnaram. Aqueles que ainda não estão tendo consciência dessa passagem do mundo carnal para o espiritual. Seja levado àqueles que estão passando pelas zonas inferiores, que eles possam se despertar o quanto antes para ter o acolhimento e o socorro necessário. Seja levado àqueles irmãos nossos que estão
nos hospitais espirituais precisam da recuperação devidamente do seu corpo espiritual. Seja como um agradecimento por estarmos aqui no planeta, nesse momento internados, procurando se redimir, se reformar intimamente. E agradecimento a toda a espiritualidade por todo o trabalho exercido, pelas intuições, pelos esforços, para todos nós, tanto aqui encarnados como desencarnados. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Faço sim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Panete, Diane, Fabiana, Fidel, Vitória, Rafael. Aos nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Que tenhamos um domingo, uma semana abençoada. Esse 2025 seja de bastante paz, luz, saúde, saúde físico, saúde espiritualmente falando. E todos nós tenhamos essa luz, essa paz, reconhecemos ela e procuramos cada vez mais melhorarmos cada dia, cada hora, cada minuto. E sejamos, como sempre somos, muito abençoados, né? Que essa fé seja levada a toda a humanidade, aos vizinhos, aos nossos familiares. E domingo que vem, se Deus quiser, estamos aqui novamente nesse campo de estudo, nessa escola espiritual. Assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir.